Algumas semanas você vem acompanhando aqui no nosso programa algumas entrevistas com o assunto de obesidade. Hoje a Clínica IEDEM está mais uma vez aqui no nosso programa com a participação do Dr. Rodrigo Nitti, que é cirurgião do aparelho digestivo e vai falar um pouquinho pra gente da cirurgia bariátrica tão conhecida. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Thiago. Então tá jóia. Bom, doutor, vamos começar com uma pergunta talvez mais comum ou talvez mais simples. Quem é que pode fazer uma cirurgia bariátrica? Existe uma recomendação de algum determinado peso? Como que a gente pode ver essa questão? Em primeiro lugar, Thiago, a gente tem que definir, né, antes de discutir isso, o que é a obesidade. Né? Então, o método mais usado hoje para a definição de obesidade é o cálculo do IMC. Né? Certo. O IMC é calculado pelo peso dividido pelo quadrado da altura. Né? O cirurgião ele entra no final da linha para o tratamento da obesidade. Né? Naquele paciente que não é um obeso leve, que já é o obeso mais severo, o obeso que tem comorbidades e que tem um risco aumentado de manter essa obesidade com essas doenças no seu organismo. Né? É aquela conhecida obesidade mórbida. Obesidade mórbida. Então, a obesidade é definida quando o índice de massa corporal do paciente está acima de 30, certo? Certo. E aí ela é graduada em grau 1, 2 e 3. De 30 a 35 é o primeiro grau de obesidade. Neste caso, não se opera. Tá? Não se opera. Não se opera. De 35 a 40, se o paciente tiver comorbidades como hipertensão, diabetes, uma artropatia severa, um paciente que fez uma cirurgia de quadril, de coluna ou prótese de joelho, por exemplo, ele tem indicação de operar, que ele vai ter mais benefício com a cirurgia do que esperando o resultado de um tratamento clínico conservador. Certo. E também o paciente que tem um índice de massa corporal acima de 40, que é o obeso grau 3. Nesse caso, ele nem precisa ter comorbidades associadas para ter a indicação da cirurgia. Entendi. É claro que a cirurgia tem que ser indicada e o paciente não pode ter contraindicações para operar, né? Entendi. O que o paciente... Essas contraindicações seriam o que exatamente? Na verdade, a idade, uma idade muito avançada, uma idade muito precoce, Entendi. né? Um paciente que não tem a condição, não tem a liberação da psicóloga para fazer a cirurgia, não tem ainda um preparo psicológico. E entra também a questão cardíaca, tudo isso também. Com certeza. Um paciente, por exemplo, de 75 anos, de 70 anos, que já fez cirurgia de ponte de safena, que não tem uma função cardíaca muito boa, ele tem um risco elevado de se submeter a uma cirurgia dessas. Então, Entendi. isso tudo, a capacidade orgânica do paciente, com certeza tem influência. Influencia nisso. Quando a cirurgia é indicada para o paciente, o risco da cirurgia ele é menor do que o risco do paciente permanecer com aquela doença. Né? Então, por exemplo, o paciente que é um paciente obeso, que tem 130 quilos, é hipertenso e diabético, o risco que ele tem de desenvolver algum evento, um infarto, um derrame, um AVC, é maior do que o risco da cirurgia, que hoje em dia é uma cirurgia muito segura. Né? É isso que talvez que as pessoas ainda têm um pouco de, talvez eu diria, medo, né, pela cirurgia bariátrica. Porque a gente sempre, todo mundo sabe, quando acontece algum erro numa cirurgia, que seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, todo mundo associa todas elas a uma só, a uma causa. Verdade. E isso não acontece mais. O erro numa cirurgia é mínimo, né, hoje em dia. Mínimo. Essa cirurgia hoje é uma cirurgia muito segura, sabe, Thiago? Existem 5 técnicas da cirurgia bariátrica que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, né? Depois a gente pode conversar sobre as mais utilizadas, né, as mais realizadas, mas a taxa de mortalidade da cirurgia bariátrica hoje em dia é de 0,4%, 0,5%. Na literatura médica é considerado muito pequena, né? É muito frente pequeno. a tudo que a obesidade traz, né, de prejudicial para a saúde desses pacientes. É verdade, né? Já que você falou agora dos tipos de cirurgia, os mais comuns pra gente que é leigo, enfim, são a cirurgia através de vídeo e a aberta. Explica pra gente qual que é a diferença dessas duas, por exemplo, pra gente. A gente realiza a cirurgia atualmente ela é realizada
quase que em 100% das vezes por videolaparoscopia, né? Exceto em situações, por exemplo, no SUS, que o Sistema Único de Saúde não libera a cirurgia por videolaparoscopia, então ela é realizada por via convencional com uma incisão maior no abdômen, né? A cirurgia videolaparoscópica ela é realizada por pequenas incisões no abdômen, que podem variar de 5, 6 até 7, de acordo com a técnica utilizada e de acordo com a equipe que está operando. Né? Mas a cirurgia laparoscópica, que até muitos pacientes reconhecem, né, de maneira errada como cirurgia laser, que na verdade não é uma cirurgia por videolaparoscopia, ela oferece muitos benefícios ao paciente. O tempo de recuperação pós-operatório é muito maior, a dor no pós-operatório é muito menor, né? O paciente tem o tempo de internação pequeno, fica internado aproximadamente 48 horas, né, apenas. Começa com as atividades físicas de maneira precoce, já no pós-operatório. Então, os pacientes costumam dizer que em uma semana parece que eles nem realizaram a cirurgia. Muito pouca dor e uma evolução bem satisfatória. E a gente poderia dizer assim que existe uma cirurgia melhor que a outra? Uma é melhor que a outra ou não? Dentro da cirurgia da obesidade, da cirurgia bariátrica, não, né? Cada caso tem que ser individualizado para cada paciente, de acordo com as informações que o próprio paciente traz para a gente e que os membros da equipe multidisciplinar também trazem para a gente. Né? Exatamente. Então, o que o endocrinologista vai falar, o que o Dr. René vai me falar, o que a doutora Cris, nutricionista, vai me falar, o que a Karine, psicóloga, vai me falar, como é o perfil dietético desse paciente, ele é um comedor de volume ou é um paciente que belisca o dia inteiro, né? Entendi. Esse paciente ele tem hipertensão, o paciente tem diabetes ou é um paciente que não tem nenhuma comorbidade, porque se ele tiver diabetes, é bom que a gente faça também o desvio intestinal. Se ele só for um paciente hipertenso que não queira reduzir tanto peso, a gente pode simplesmente fazer uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de sleeve, que é apenas uma redução do estômago sem fazer o desvio intestinal. Então, a gente tem que individualizar cada caso, né? Então, não tem como eu te dizer, a melhor cirurgia bariátrica é esta, né? Entendi. Então, cada caso tem que ser individualizado. Agora, uma coisa que você comentou agora também com os outros profissionais, e eu acho que a gente vem falando isso aqui do IEDEM, no programa já há algumas semanas, doutora Cris falando, doutor René também, que endócrino, a Karine vai estar aqui numa próxima oportunidade também, é que assim, você sozinho não consegue fazer um trabalho, você precisa de profissionais auxiliando, e quando você tem profissionais como o IEDEM, que são profissionais unidos para fazer num único objetivo, é muito mais fácil. Com certeza, o ganho é para o próprio paciente, né? Então a troca de informações ela se torna mais fácil, né? A interação entre os profissionais de estar no dia a dia conversando sobre aquele paciente, não apenas no momento que ele vem à consulta, né? Entendi. Nos dias subsequentes a gente fala da consulta de segunda-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Às vezes a psicóloga tem alguma coisa para relatar sobre o paciente, na outra semana ela fala, então essa troca de informações é muito importante e por isso que os centros, a equipe multidisciplinar é importante não só no pré-operatório, como também no pós-operatório. Né? Então, o paciente tem um acompanhamento estrito por aproximadamente 2 anos no pós-operatório, depois espaçando cada vez mais. É bastante tempo, né? Precisa de um acompanhamento mesmo, né? Precisa porque gera várias alterações, né? Não apenas no organismo, mas também na parte psicológica do paciente. Depois a Karine, mais pra frente, deve conversar sobre isso com vocês. Isso, né? Isso. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante, por exemplo, a pessoa que está em casa assistindo, é obesa e sempre teve vontade de fazer cirurgia bariátrica, porque, tipo assim, todo mundo que fez, eu acho que é um resultado maravilhoso, perde tantos quilos, é muito rápido, enfim. Eu procuro diretamente você para fazer uma consulta, eu antes vou passar na nutricionista, antes vou passar no endócrino, como que a gente pode observar isso? Isso, na verdade, não existe uma regra, não existe sabe, uma regra, Thiago? né? É muito relativo. Então, um paciente pode procurar o cirurgião de obesidade, o cirurgião do aparelho digestivo com experiência em obesidade, e o cirurgião pode detectar que não é um caso de realizar a cirurgia ainda, que é um paciente que tem um IMC de 32, 33, que não tem ainda peso suficiente para operar. Entendi. Então, ele vai encaminhar esse paciente para acompanhamento com a nutricionista, por exemplo, com o endocrinologista e vice-versa. Então, o que o paciente tem que procurar é um local de referência onde tem esses profissionais
profissionais capacitados e que tenham o hábito, né, a experiência em lidar com o paciente obeso, que é um paciente particular, né? É verdade. Gente, eu acho que, como eu falei agora, tem pessoas que estão em casa, estão assistindo e vão falar assim, eu tenho vontade de fazer porque sempre foi um desejo, ou você conhece alguém que precisa fazer essa cirurgia, e eu acho que não é uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade também, mas eu acho que a pessoa tem que ter o desejo também de melhorar a saúde. Não é simplesmente perder peso, é uma coisa de bem-estar, de qualidade de vida quando Com você certeza. perde peso, né, Rodrigo? Com certeza. A cirurgia bariátrica hoje, para quem tem a indicação de fazer, que é um paciente com uma obesidade grau 3, que é um paciente hipertenso, que é um paciente diabético, ele reduz a quantidade de medicação que ele tem que usar no pós-operatório. Se ele usa 3 remédios para o controle da hipertensão, ele passa a usar 1. Se ele usa insulina e uma medicação via oral para o diabetes, ele fica só com a medicação via oral. Então ele reduz a quantidade de medicação no pós-operatório, ele melhora a autoestima, ele melhora a capacidade física para o trabalho, para a atividade física, né? O dia a dia do paciente, ele só consegue perceber o quanto melhora depois que ele sai, né, da obesidade, né? Depois que ele literalmente fica menos pesado. Então, isso é algo que a gente observa no consultório. O paciente fala, doutor, se eu soubesse que era assim, eu teria realizado a cirurgia muito tempo antes. Porque eu perdi tempo de qualidade de vida que eu tô começando a ter novamente agora. Uma pergunta pra gente encerrar, porque eu vou deixar, tá aparecendo aqui na tela pra vocês o e-mail que vocês podem mandar perguntas, tá, gente? Porque assim, eu tenho certeza que vai surgir muitas perguntas de quem tá em casa, porque a gente tem um tempo reduzido aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades para falar com o Dr. Rodrigo de novo, e você pode mandar sua pergunta. Mais uma antes da gente encerrar. Após a cirurgia bariátrica em uma mulher, quando ela pode engravidar? Existe um período? Existe um período de segurança, né? Existem casos em que já aconteceu de relatos que a pessoa faz a cirurgia bariátrica sem saber que estava grávida. Às vezes fez o exame de gravidez 1 mês antes, engravidou dentro desse 1 mês e a gravidez ocorre sem problemas, de maneira geral. Mas um período de segurança é em torno de 18 meses após a cirurgia bariátrica, né? Lembrando que a obesidade por si só também é um fator que afeta a fertilidade dessa mulher. Muitas vezes é uma mulher que não está conseguindo engravidar e que é obesa, e essa alteração hormonal da obesidade que gera no organismo dela é um dos fatores que não deixa ela ovular. Então a cirurgia de obesidade gera uma melhora também na fertilização dessa paciente. Olha só, interessante na isso, capacidade dela de reprodução. Mas o tempo médio é de aproximadamente 18 meses. 18 meses. Após a cirurgia. Gente, muito bem. Hoje o Dr. Rodrigo Nitti está aqui conversando com a gente, falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. A gente vai ter outras oportunidades, como eu falei. Dúvidas, é só mandar um e-mail pra gente que assim que surgir a oportunidade a gente vai conversar mais uma vez aqui com o Dr. Rodrigo, e que está lá na Clínica IEDEM. Qualquer informação que você precisa, telefone na tela também. Rodrigo, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado.